Tirzepatida, um dos remédios mais falados aí do momento, mais conhecido como Mounjaro. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre todos os detalhes desse remédio, as formas de uso, as apresentações, para quem é indicado, quais são as contraindicações e os riscos de uso. Para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Dr. Luiz, cardiologista aqui da Clínica LC, e o assunto de hoje é Mounjaro. Vamos lá? O Mounjaro foi um remédio desenvolvido pelo laboratório Eli Lilly, uma empresa americana que inventou esse remédio para o tratamento do diabetes. E mais tarde foi visto também que esse remédio emagrecia. Nesse cenário de emagrecimento foi lançado com um outro nome, que chama Zepbound. Como ele age no corpo? Ele tem dois peptídeos, um análogo de GLP-1, parecido com aquele outro remédio que vocês já conhecem, que é o Ozempic, e também o GIP, que é o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. E por essa dupla ação, ele é o único remédio duplo agonista no mercado. Ele tem uma ação muito mais potente do que a semaglutida. Estudos mostram um emagrecimento de até 27%. Isso corresponde a uma cirurgia bariátrica. Existem várias formas de apresentação hoje do Mounjaro. Ele pode ser em canetas ou em frasco ampola. Existem também dois tipos diferentes de caneta: caneta de liberação única de dose e caneta com 4 doses. E também cada caneta tem uma concentração diferente, que vai desde 2,5 mg até a dose máxima semanal, que é de 15 mg. Em relação ao frasco ampola, também as apresentações vão desde 2,5 até 15 mg. Qual é a grande vantagem do frasco ampola? Primeiro, o custo-benefício. Por não ter um dispositivo de aplicação própria como a caneta, o custo acaba sendo reduzido. A outra vantagem também é que a gente consegue escalonar doses com mais facilidade. A dose que você fez em uma semana pode ser diferente da próxima semana. Com a caneta, a gente já não tem esse mesmo benefício. Uma vez que a gente começou com uma certa dose da caneta, a gente tem que seguir as semanas consequentes com aquela mesma dose. E num protocolo de emagrecimento rápido, que é o que a gente busca, esse escalonamento semanal de dose é muito importante. Por isso, a gente costuma dar preferência para o uso do frasco ampola aqui na clínica. Sobre a eficácia do Mounjaro, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tabela que vai aparecer agora para vocês. Nessa tabela, a gente tem as doses em relação a tirzepatida e comparativo com outros remédios para emagrecimento, como semaglutida e liraglutida, e a porcentagem média de perda de peso. Então, notem que com tirzepatida, que é o Mounjaro, a média da perda de peso foi de 20,9%, enquanto semaglutida 14,9% e liraglutida 8%. E nesse gráfico a gente vê justamente essa disparidade, essa diferença. Lá em cima, o placebo, que teve uma perda de 3% do peso, seguido com a dose de 5 mg de Mounjaro, 15%, 10 mg de Mounjaro, 19,5% e 15 mg de Mounjaro, 20,9%. Esse acompanhamento se deu com 72 semanas de protocolo. Lembrando, eram pacientes obesos que seguiam um padrão de tratamento estipulado pelo laboratório, junto com um plano alimentar e orientações de atividade física. Na clínica, a gente consegue otimizar muito esse resultado através de uma sequência diferenciada de doses e um tratamento muito mais personalizado e individualizado, onde a gente consegue extrair ao máximo a potência do remédio. Resultados como esse de 20% em 1 ano e meio parecem incríveis, mas a gente consegue resultados maiores do que esse em muito menos tempo. Às vezes com 1 mês ou 3 meses a gente atinge essa mesma porcentagem.
Outro gráfico que eu quero compartilhar com vocês é o comparativo entre os medicamentos e agora dividido por dose. Então, nesse gráfico a gente compara liraglutida, que é o Victoza ou Saxenda, semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, e tirzepatida, Mounjaro ou Zepbound. Nas doses máximas desses medicamentos, liraglutida 3 mg, que acho praticamente impossível alguém sustentar essa dose de uso, a perda foi de apenas 8% do peso. Semaglutida, que o Wegovy tem essa apresentação de 2,4 mg por semana, que também é uma dose muito alta desse remédio, que costuma vir com bastante efeitos colaterais, teve uma redução de 14,9%. A dose mais baixa da tirzepatida, que é o Mounjaro, de apenas aí 5 mg, já foi superior à dose máxima da semaglutida, com 15% de peso. E quando a gente vai aumentando essa dose até que a gente chegue em 15 mg, a gente tem essa nossa média de perda de 20% do peso corporal. Os resultados são incríveis. E aí vem a dúvida, será que o remédio é seguro? E esse é o grande diferencial do tratamento para emagrecimento hoje em relação ao passado. Antigamente, os remédios mais conhecidos para emagrecimento eram sibutramina ou os derivados de anfetamina. No Brasil, hoje, a anfetamina é proibida e a sibutramina tem uma série de exigências para prescrição. Nos Estados Unidos, ainda, a anfetamina é o remédio mais vendido para emagrecimento. Mas esses dois grupos de medicamento aumentavam bastante o risco de doença cardiovascular, em especial infarto e derrame. E as canetinhas vieram justamente com uma proposta de segurança em relação ao coração. Então são remédios que diminuem o risco de infarto, diminuem o risco de AVC e, consequentemente, trazem todo esse perfil de segurança que nos facilitou muito o uso, porque a população obesa é justamente a população com maior risco de desenvolver esse tipo de complicação. Apesar de seguro, nenhum remédio é isento de efeitos colaterais. E em relação ao Mounjaro, os principais efeitos colaterais são gastrointestinais, onde a gente destaca náuseas e constipação. Aqui eu trago mais uma tabela para vocês que mostra justamente a porcentagem desses tipos de efeitos colaterais, onde a gente vê que náusea é o principal deles, chegando na dose máxima de 15 mg a 31% das pessoas tendo esse tipo de queixa. Constipação chega a 11% nessa dose máxima, diarreia 23%, e complicações um pouco maiores são também bem mais raras, como por exemplo a hipoglicemia. Além do emagrecimento, o Mounjaro traz outros benefícios para a saúde dos pacientes. Como falei, além da segurança do ponto de vista cardiovascular, ele traz aumento do colesterol bom, que é o HDL, diminuição do colesterol ruim, que é o LDL, diminuição da pressão arterial. Muitos desses justamente em decorrência do próprio emagrecimento. Mas, no comparativo com pacientes que emagreceram sem a medicação, a gente vê que quem usou do remédio teve impactos ainda maiores do ponto de vista metabólico, em relação à dislipidemia, hipertensão e controle da glicemia, os principais fatores de risco hoje para doenças cardiovasculares. Em especial, uma condição que é o pré-diabetes, quando a glicemia está acima da glicemia de jejum, mas ainda não chegou aos níveis de diabetes. É uma condição que muitas vezes evolui para o diabetes e as suas consequências. Nesse cenário, a tirzepatida demonstrou uma redução de até 95% dos casos de pré-diabetes, normalizando a glicemia. O Mounjaro é um remédio que já está aprovado para venda no Brasil, mas ainda a gente não encontra ele disponível nas farmácias, por uma questão de logística e de mercado. É um remédio que tem um custo elevado
e ainda não se mostrou num custo-benefício suficiente para as farmácias trazerem. Mas existem formas de você usar ele aqui no Brasil. E da forma legalizada é através da importação. Não existe outra forma de você usar o Monjaro no Brasil que não por importação. Existem algumas farmácias de manipulação que usam a tirzepatida, que é o princípio ativo no Monjaro. No Brasil, qualquer remédio pode ser manipulado. Isso não está contra a lei, desde que seja numa concentração específica diferente da produzida pelo laboratório detentor da patente. O que a gente tem dúvida em relação ao remédio manipulado? A própria Eli Lilly diz que não disponibilizou até o momento a molécula para nenhuma outra farmacêutica poder usar. Então a gente não tem uma certificação e certeza que a molécula seja igual à original. Diante disso, todos os pacientes que estão em uso do remédio manipulado têm um risco maior, tanto em relação à eficácia quanto à segurança. Também hoje existe uma grande dificuldade porque existem as falsificações do remédio. Nesse caso, bem mais difícil de se identificar. São remédios que muitas vezes vêm em embalagens semelhantes com o original e aí vai depender de como você conseguiu esse medicamento, qual a via de compra. Você fez uma importação legal frente à Anvisa, com o médico prescrevendo através de uma clínica, ou você comprou de algum conhecido que trouxe de outro país. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para saber se o remédio é original ou falso. Se você tem mais interesse sobre o uso desse remédio, mas não conhece um caminho, não sabe uma clínica que traga nessas vias legais o remédio, conheça a Clínica LC. Aqui, a nossa equipe está à sua disposição para fazer tudo dentro dos termos da lei, trazendo através de importação legal, com prescrição médica, aprovação da Anvisa, aplicação segura e supervisionada por médico e equipe de enfermagem, além disso, fazendo todo o restante do tratamento e protocolo para que você atinja resultados espetaculares em pouco tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo médico, com informação sobre remédio, informação de uso, contraindicação, de uma forma bem direta e simples, sinalize aqui no comentário ou entre com algum dos nossos contatos que estão na descrição desse vídeo. E até a nossa próxima conversa.